Qual é o pior cenário que você já se preparou para o Irã? Bem, eu não sei se esse é o pior cenário. Nós já vencemos muito do ponto de vista militar. Acho que o pior seria fazermos isso e alguém tão ruim quanto o anterior assumir, certo? Isso pode acontecer, mas não queremos. Seria o pior, passar por tudo isso e em 5 anos ver que colocou alguém que não é melhor. Queremos alguém que devolva o país ao povo. O Irã elegeu um novo líder supremo. E esse é o pior cenário possível para os Estados Unidos e para a própria República Islâmica. Veja, o novo líder supremo é Mojtaba Khamenei, o filho de 56 anos de Ali Khamenei. O problema com essa nomeação é que o fundador da Revolução Islâmica disse explicitamente que isso não é permitido. E agora isso aconteceu mesmo assim. Vou explicar por que isso é importante e como aconteceu. Antes, quero esclarecer algo. Relatórios anteriores disseram que Mojtaba realmente morreu no ataque inicial que matou seu pai. Mas depois surgiram relatos de que talvez ele não estivesse no prédio. E então surgiram relatos dizendo que ele foi ferido em um segundo ataque israelense. Então, nós não sabemos exatamente qual é o caso, mas parece que, ferido ou não, ele agora é o terceiro líder supremo desde que a República Islâmica foi fundada em 1979. Mas aqui está a questão. A nomeação tecnicamente encerra a República Islâmica. E não sou eu quem está dizendo isso. Isso vem do próprio fundador, Ayatollah Khomeini. Veja, tanto Khomeini quanto Khamenei condenaram publicamente o governo hereditário no Irã. Eles chamaram isso de anti-islâmico e anti-republicano. Deixe-me mostrar para você. Aqui estão as palavras exatas de Khomeini. O Islã proclama que a monarquia e a sucessão hereditária são erradas e inválidas. Quando o Islã apareceu pela primeira vez no Irã, toda a instituição da monarquia foi abolida. Ele continua dizendo que a monarquia e a sucessão representam o mesmo sistema sinistro e maligno de governo que levou o Senhor dos Mártires a se levantar em revolta e buscar o martírio em um esforço para impedir seu estabelecimento. Ele se revoltou em repúdio à sucessão hereditária de Yazid. O Islã, portanto, não reconhece a monarquia nem a sucessão hereditária. Elas não têm lugar no Islã. Esse foi o fundador da República Islâmica. E adivinha? Essas não são palavras antigas que foram esquecidas. Veja, o Testamento de Khomeini é, na verdade, um curso obrigatório que todo iraniano tem que fazer na universidade iraniana. E nesse curso, todos aprendem que esse sistema, o sistema de monarquia e sucessão por linhagem sanguínea, é basicamente ilegal. É proibido na República Islâmica. E é por isso que Khomeini não permitiu que seu filho se tornasse o líder da República Islâmica. E então, esperava-se que Khamenei também seguisse esse princípio. Na verdade, foi Khamenei quem não queria que Mojtaba se tornasse o líder supremo depois dele. Mas aconteceu mesmo assim. Quem fez isso foi a Guarda Revolucionária, não Khamenei. Eles queriam esse cara no poder e venceram. Mas adivinha as consequências? Essa nomeação marca o fim da República Islâmica como Khomeini idealizou. Agora é basicamente uma monarquia. A mesma coisa que a República Islâmica derrubou. Então a pergunta é, por que a Guarda Revolucionária apoiou esse cara? Por que eles apoiaram Mojtaba, mesmo com os dois fundadores sendo contra algo assim? Porque ele era o homem deles há anos. Mojtaba está aliado à Guarda Revolucionária desde que teve qualquer indício de poder. As pessoas que controlam o exército revolucionário confiavam nele e agora o colocaram no topo. E isso vai ter um grande impacto no que acontece nesta guerra, no que acontece com o Irã a longo prazo e no que acontece com a relação entre o Irã e os Estados Unidos. Antes disso, vejamos como os iranianos, tanto apoiadores do regime quanto outros, estão reagindo a essa decisão. Primeiro, vamos observar os apoiadores do regime. Aqui neste trecho, você pode ver que eles se reuniram em algum lugar para ouvir as notícias que estavam passando na TV estatal iraniana. E então, quando o anúncio é feito, eles basicamente explodem em comemoração. Ouça só. O reinado da misericórdia divina caiu sobre nós sob o céu. Eles acabaram de anunciar que, com o voto decisivo da Assembleia de Especialistas, o grande Ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei, nosso querido líder, nosso líder supremo, Khamenei, a misericórdia.
Como sabem, a CNN é o único canal americano autorizado a reportar do Irã com um repórter em Teherã. Veja o que ele está relatando e observando no local. Ouçam. Fred, como exatamente foi feito o anúncio do novo líder supremo? E o que mais sabemos sobre ele? Na verdade, pelo que entendi, foi um anúncio bem discreto na TV estatal aqui no Irã. Foi um comunicado lido pela Assembleia de Especialistas, que é um órgão composto por 88 clérigos aqui no Irã, que elegeu o novo líder supremo, Ayatollah Said Mojtaba Khamenei, que, como você corretamente apontou, é o segundo filho mais velho do falecido líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, que, claro, foi morto naquele ataque aéreo há cerca de uma semana. Tudo isso fazia parte de uma cobertura maior na TV estatal iraniana, pois há vigílias acontecendo agora. Como é claro, as operações de combate entre o Irã, os Estados Unidos e Israel continuam durante as horas da noite. E essas vigílias em todo o país, então, se transformaram em alegria e celebrações quando o anúncio foi feito. Isso é algo que, na verdade, continua acontecendo agora na TV estatal iraniana. Isso ocorre enquanto os iranianos adotam um tom totalmente distinto sobre o confronto com os Estados Unidos. Tem sido bastante interessante, na verdade, ao longo deste fim de semana, em que no início o presidente deste país pediu desculpas a alguns dos estados vizinhos do Irã por alguns dos ataques com foguetes e mísseis que têm ocorrido lá. Nas últimas 36 horas, o tom mudou após o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã afirmar que o país não quer cessar fogo com os Estados Unidos e Israel e quer vingar a morte do Ayatollah Ali Khamenei. Nesta noite, o chefe do parlamento do Irã repetiu o mesmo e sobre as eleições. Claro, também é importante destacar que uma grande parte da população iraniana não apoia o regime. Eles agora se sentem ainda mais marginalizados, porque, como veremos, Mojtaba é uma figura linha dura no regime e agora está no topo. Então, muitas pessoas, muitos iranianos, estavam gritando: "Morte a Mojtaba! Morte a Mojtaba!" Ouça neste trecho. Então agora vamos falar sobre quem é esse homem, o que sabemos sobre ele e o que isso pode nos dizer sobre o futuro. Infelizmente, na verdade, não sabemos muito sobre ele. Mojtaba é uma das figuras mais misteriosas do regime. Ele nunca deu entrevistas à mídia estatal iraniana e mal temos vídeos dele falando. Temos apenas algumas imagens divulgadas após o anúncio e registros antigos dele caminhando em manifestações da Guarda Revolucionária. Mas, novamente, isso não nos diz muita coisa. Veja o que contas pró-regime dizem sobre o passado dele. Ele serviu na guerra Irã-Iraque aos 17 anos como voluntário. Eles dizem que ele foi à linha de frente, mas duvido que tenha chegado perto. Se tivesse, não estaria vivo, considerando como o Irã conduzia a guerra. Além disso, a mídia iraniana afirma que ele não tem relações corruptas com o Ocidente, o que é interessante para destacar em um anúncio. Eles fizeram isso porque havia muitos relatos confiáveis de que ele tinha centenas de milhões de dólares em propriedades por todo o Ocidente. Vamos analisar esses relatos. Então, essa foi uma investigação feita pela Bloomberg. Segundo a investigação, Mojtaba possui um apartamento no centro de Londres, avaliado em cerca de 50 milhões de libras ou 65 milhões de dólares. E ele tem vários outros imóveis de luxo em todo o Reino Unido, fora de Londres. O portfólio total no Reino Unido é de cerca de 100 milhões de libras, ou 140 milhões de dólares, isso apesar do fato de que ele foi sancionado pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos desde 2019. Agora, por causa das sanções, essas propriedades não estão diretamente em seu nome, mas são compradas por meio de um empresário iraniano chamado Ali Ansari, um cara que é bem conhecido como laranja para oficiais do regime que querem evitar sanções. Infelizmente para Mojtaba, Ansari também foi sancionado no ano passado. Muitas propriedades conhecidas estão bloqueadas. Ninguém pode vendê-las ou lucrar com elas. Mas a principal pergunta é: como diabos Mojtaba consegue tanto dinheiro? Ele tem centenas de milhões de dólares só no Reino Unido. Ele ainda possui investimentos em hotéis e outros ativos por toda a Europa. Agora, vamos analisar como o Irã funciona. Veja. O líder supremo, por meio do cargo, controla o Satá,
um império empresarial que vale cerca de 60 bilhões de dólares em ativos. Isso deveria ser para o povo iraniano, mas na prática é controlado apenas pelo líder supremo. E eu imagino que parte desse lucro desse império empresarial acabou indo para Mojtaba, que tem investido esse dinheiro por toda a Europa enquanto denuncia o Ocidente. E além disso, claro, ele era muito próximo dos líderes da Guarda Revolucionária. Sabe? Pessoas que têm poder dentro da Guarda Revolucionária. E como vocês sabem pelos nossos vídeos anteriores, a Guarda Revolucionária controla o petróleo no Irã. Então, todas essas vendas sancionadas que vemos o Irã fazendo para, digamos, a China, ou para outros países que você possa imaginar. Bem, a Guarda Revolucionária lucra com isso. Tenho certeza de que Mojtaba, por sua proximidade com a Guarda Revolucionária, também se beneficia disso. Quero deixar algo claro. Ele é corrupto e está investindo nesses lugares luxuosos no Ocidente. Mas isso não significa que ele seja pró-Ocidente. Na verdade, ele é um dos radicais mais implacáveis que o regime já viu. Essas informações vêm de pessoas que trabalharam com ele e depois deram entrevistas, apenas mencionando-o. A partir disso, sabemos que ele estava intimamente associado a generais e oficiais de polícia que cometeram violência extrema durante o levante de 2009, quando dezenas de milhares de iranianos foram mortos, assim como aconteceu em janeiro. Agora, toda vez que falamos sobre protestos no Irã e a repressão que o regime islâmico realiza, nossos vídeos sempre são restringidos. Então, se vocês puderem nos ajudar e clicar no botão de curtir e se inscrever aqui embaixo, isso realmente faz diferença. Mas vamos continuar com a nossa história. Agora, o fato dele ser linha dura, com certeza vai influenciar na forma como ele vai lidar com o país daqui para frente. Mas, além disso, tem outro fator. Veja, o ataque inicial que matou o pai dele, Ali Khamenei. Bem, aparentemente, nesse ataque, ele também perdeu a esposa, a mãe e um filho. Não sei quanto a vocês, mas tenho a impressão, e deixo claro que é opinião pessoal, de que essa perda vai influenciar bastante a mentalidade dele daqui para frente. Na minha opinião, uma solução diplomática parece improvável para quem acabou de perder toda a família. Agora, além de tudo isso, parece que quando ele foi anunciado como o líder supremo, logo depois, a mídia iraniana confirmou que Mojtaba ficou ferido nos ataques. Não disseram qual ataque foi, apenas que ele está se recuperando. Não sabemos se está gravemente ferido ou se é só uma desculpa para escondê-lo. Como vocês sabem, espera-se que ele faça discursos, apareça em público e se encontre com apoiadores. Mas imagino que esteja preocupado demais com ataques israelenses para isso. Ele pode usar o ferimento como desculpa, mas é improvável. Assim, não sabemos quando ele aparecerá em público. Agora, é importante lembrar também que Israel já deixou clara a sua posição sobre tudo isso. Israel afirmou publicamente que M se tornar o líder supremo será o próximo alvo. O alvo número 1. Aqui estão mais detalhes sobre isso. Com isso, eles enviam uma mensagem muito clara de que vão continuar de onde pararam e que não haverá mudança. Na verdade, se é que há alguma diferença, sabemos que Mojtaba Khamenei é extremamente próximo da Guarda Revolucionária e parece que é a Guarda Revolucionária que está tomando as decisões agora em relação a como eles conduzem essa guerra. Acho que isso está absolutamente correto. Quero dizer, dá para imaginar que o regime, neste momento, está sob uma quantidade extraordinária de pressão, e acredito que escolher o filho de Khamenei é provavelmente a escolha mais fácil e aquela com a qual a Guarda Revolucionária poderia concordar. Como seu correspondente mencionou, os israelenses afirmaram que assim que alguém for nomeado novo líder supremo, virá alvo, e provavelmente já era antes. Sim, e podemos ver o quanto esse regime está profundamente infiltrado pelos israelenses. Quero dizer, vemos que tantas figuras-chave dentro do regime foram mortas só na primeira semana. Sim, com certeza. A dinâmica interessante que posso imaginar é que, em algum momento, pode muito bem ser que Donald Trump decida que quer acabar com essa guerra e seja lá quem estiver se consolidando como o novo líder do Irã, ele vai encontrar uma maneira de lidar com essa pessoa. E ele vai ter que garantir nesse momento que Israel pare de tentar matar todos os possíveis candidatos. Israel está totalmente focado na mudança de regime e agora Mojtaba lidera a lista deles. Devido a toda essa situação, alguns comediantes árabes fazem vídeos engraçados sobre como o Irã escolherá o novo líder supremo após o ocorrido com Ali Khamenei. Agora, tenho certeza de que vocês são como eu, que não falam árabe, mas confiem em mim quando digo isso, vocês vão entender esse vídeo. Deem uma olhada.
O quê? Não vou mentir. Juro por Deus, eu não peguei nenhum dinheiro. Eu não gastei nenhum dinheiro. Eu não gastei nenhum dinheiro. Seguiremos comentando os assassinatos israelenses, já que não devem cessar. Ontem, as forças de defesa de Israel anunciaram ter matado o novo chefe do gabinete militar do líder supremo e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã. Esse cara era basicamente responsável por coordenar as diferentes divisões das forças militares do Irã. E sua eliminação é apenas mais um nome na longa lista de pessoas que Israel assassinou desde o início dessa operação. Isso aconteceu ontem. E houve outro grande ataque que Israel realizou ontem contra o braço militar da República Islâmica. Esse ataque foi, claro, contra o quartel-general da Força Aérea da Guarda Revolucionária. Na tela, você vê a ilustração divulgada pelas Forças de Defesa de Israel. Segundo informações divulgadas por eles, esse era o principal centro de comando e controle usado para direcionar a Força Aérea e suas atividades. Havia dezenas de pessoas no local eliminadas em um só ataque. Quero focar novamente no massacre iraniano ocorrido em janeiro. Recentemente, na verdade, ontem mesmo, o embaixador iraniano no Reino Unido foi confrontado em uma entrevista ao vivo na televisão sobre aquele massacre de janeiro. E não parece que ele estava preparado para esse tipo de questionamento, porque ele teve um surto. Ouça só. Seu país está sob ataque, mas seu povo também tem sido atacado. Desde a última vez que conversamos, seu governo matou milhares de seus próprios cidadãos nas ruas. Pessoas que tiveram coragem de protestar contra o sofrimento que vem enfrentando nas mãos do regime. Milhares de pessoas foram mortas. Como a senhora justifica isso, embaixadora? O lado iraniano tem seus próprios problemas devido às sanções econômicas contra nós, e o povo iraniano, infelizmente, tem seus próprios problemas nessa questão. Mas eu realmente acredito. Sim, agora nosso povo está passando por um período muito doloroso e sensível. Mas eles estão apoiando o governo contra os invasores estrangeiros. Se você for para dentro do Irã, pode ver uma solidariedade, uma unidade entre o povo. Embaixador... Gostaríamos de reportar de forma independente do Irã para mostrar o que realmente ocorre. Por que não? Mas nós vimos muito do que aconteceu. Hoje de manhã eu vi muitas das imagens e assisti a alguns vídeos do que aconteceu com os manifestantes no seu país em janeiro. Eu vi imagens e vídeos verificados de forma independente pelos nossos colegas da BBC Verify que mostram sacos de corpos espalhados pelo pátio de um assassinato no Centro Médico Forense Karasaki, no Irã. Eu vi imagens de jovens, adolescentes, pessoas idosas, pessoas mortas pelo seu governo. Rostos espancados, corpos ensanguentados, ferimentos de bala. Como é que você justifica isso e ainda senta aí hoje dizendo que o nosso povo tem algumas reclamações? O seu governo matou milhares do próprio povo e o mundo viu isso. Nora, novamente, recomendo que seja muito vigilante e prudente, pois... E nossos colegas verificaram essas imagens de forma independente, Sr. Aramaic. Deixe-me terminar. E eu não quero dizer que não temos nenhum problema. Não. Existem os problemas que existem em nosso país. Mas você vê como resolver, como lidar com esse tipo de problema de acordo com as leis e regulamentos iranianos. Isso é muito importante. E o outro ponto é sem qualquer interferência de países estrangeiros contra o Irã. Isso não era interferência, mas sim seu povo saindo às ruas para protestar contra o próprio sofrimento. E se não tinham nada a esconder, por que cortaram a internet durante os protestos? Se não havia nada a esconder, por que não deixaram as pessoas se recuperar livremente e de forma justa? Porque a internet agora está sendo usada como um dispositivo militar contra a segurança iraniana. Você deve ser muito delicado em relação às circunstâncias e à situação do Irã. A equipe da BBC Verify analisou tudo cuidadosamente, por isso queríamos apresentar isso a você.